Marcinha. Estamos em atividades, Marcinha. A palavra está contigo. Para você que está chegando por aqui na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix, sejam mais que bem-vindos. São 21h01, horário de Brasília para você. A gente entra no horário crucial, que agora já são 9h02, horário de Brasília para você. A gente tem de volta Marcelo Summer na Rádio Remix, depois de uns dias aí de férias. Estaleiro. Forçada. De férias forçada, vamos dizer isso. Né? Só que as coisas mudaram, né? Então. Estiramento muscular me tirou do. Me botou no estaleiro um estiramento muscular, gente. Foi isso que me aconteceu, que eu não. Meu nervo ciático se apresentou fora de hora. Pois é, hoje vamos falar de mudanças, aproveitando do que a Sônia Regina falou ontem. Mudança, estamos preparados para essa mudança? Na verdade, eu acho que a gente não está preparado, sabe? Eu entrei com esse tema hoje pelo seguinte: a minha indignação com as coisas que vem acontecendo depois da eleição já consumada e tudo mais, tá? Eu não vou falar em partido, em nome de ninguém, mas eu andei olhando algumas notícias aqui no Brasil e ficou muito claro que depois de ter ganhado quem ganhou, as pessoas estão se achando no poder. E isso é muito preocupante. Isso é uma das coisas que, se o povo não mudar, não tem como o país mudar. O líder que fica lá em cima é o reflexo de quem é o povo aqui. E as pessoas ainda não entenderam isso. Hoje, de manhã, aconteceu uma coisa muito engraçada aqui na Faculdade da Mackenzie, aqui em São Paulo, que entrou uma pessoa, um rapaz branco, né, da sociedade, muito legal, né, fazendo chacota das pessoas que são da raça negra, tá? E ele insultou aquelas pessoas da faculdade, tá bom? E isso não está acontecendo só em São Paulo. Eu pesquisei, está acontecendo em todos os lugares. Só que alguns lugares vão se falar, porque afinal de contas, uma faculdade Mackenzie vai ser notícia no Brasil inteiro. O cara foi preso por ele ter feito isso, tá? Qual é o direito que você tem de ter votado em quem você votou, de querer tirar a vida, seja dos índios, sejam dos negros, sejam dos gays, sejam dos travestis, sejam dos transexual? Qual é o direito que você tem de tirar a vida de alguém porque você acha que colocou alguém no poder? Qual é a mudança que você quer para a tua vida, provocando o outro que não votou no mesmo partido que o seu? Esse país não vai mudar. E pelo jeito, a coisa vai se tornar pior do que já está. Né? Porque uma coisa é a sua escolha, e a sua escolha tem consequências. Só que as pessoas que fazem isso esquecem que amanhã ou depois, alguém que ficou revoltado, como esse jovem fez com essas pessoas negras no Mackenzie, sozinho na rua, alguém pode pegar ele. O outro tá errado, mas ele foi lá incitar raiva no outro, e é exatamente isso que vem acontecendo desde as campanhas eleitorais, que vem acontecendo desde agosto. Mas o que vale mais para o ser humano é encher o saco do outro, entendeu? E achar que porque você pôs a merda de alguém lá no poder, o seu país vai mudar. Acorda, gente, não é assim que funciona a coisa. Se você não muda a sua atitude, e dentro das redes sociais você xinga as pessoas e acha que você tá certo, cuidado, porque você pode perder teu emprego, tá? Porque as empresas estão começando a olhar os Facebook da vida
das pessoas que estavam brigando politicamente falando dentro do Facebook. Entendeu? Metade da população vai pagar um preço muito caro pela escolha da maioria. Isso fique muito claro. Tá? Então, assim, e essas pessoas que colocaram essas pessoas no poder de janeiro em diante, tenham consciência de que vocês fizeram uma escolha, mas não escolheram as consequências disso. Porque do jeito que a coisa tá, antes do presidente tomar posse, quando ele tomar posse, a coisa vai ser pior do que já tá. Quer ver uma coisa ridícula que eu vi hoje no Facebook? As pessoas estão colocando lá, porque fulano falou que ia sair do Brasil, tchau. Ciclano falou que ia sair do Brasil. Gente, para com isso. Sabe, do mesmo jeito que tu pode mudar de ideia, se você não quer tomar um sorvete de chocolate, você vai tomar um sorvete de morango, a outra pessoa também tem o direito de escolher se ela vai ficar ou não. Quem somos nós para mandar alguém embora de um país porque a gente não concorda com o outro politicamente falando? Isso é ridículo. Não vamos mudar com um novo presidente, porque continuamos sendo as mesmas pessoas ridículas. Não vamos mudar. Sem dizer que o cara vai estar no poder, mas entenda uma coisa, o Congresso, a maioria do Congresso, não é a favor de quem está lá no poder. Ele vai ter que negociar muita coisa. E aí elegeram um tiririca da vida, porque aí eu vou falar o nome, né? Que não faz absolutamente nada. E tô falando isso porque ele se elegeu por aqui, no estado de São Paulo. Ele devia ter se elegido lá no Ceará. Para ajudar o povo de lá. E não o povo daqui. Porque ele não faz absolutamente nada. Porque para você votar qualquer projeto dentro do Congresso, você precisa dos outros que votem a seu favor, o favor do seu projeto. Se isso não acontece, você não faz nada. O Oscar Schmidt, jogador de basquete, saiu da política justamente porque ele entendeu como é que funcionava a coisa. Se eu não posso ajudar o povo que torceu para mim, que tem dificuldade, entendeu? O que é que eu vou fazer aqui? Não vou ganhar dinheiro à custa de um povo que sofre. Ele saiu da política. Ele fez o papel dele. Ele saiu. Mas a maioria quer mamar lá. Quer o dinheiro facinho. Porque é fácil, entendeu? É muito fácil ganhar dinheiro no governo. Entende? Aí o que acontece? A coisa tá ficando feia. Daqui para frente, os homens sexuais que andarem na rua, cuidado. Porque vocês estão à beira de apanhar no meio da rua, porque aí vai aparecer os skinheads, vai aparecer qualquer pessoa que vá contra a escolha do ser humano para querer bater, para querer matar, porque é o que está acontecendo já. Essas pessoas estão usando o que o outro ganhou no domingo passado, porque elas se sentem no direito e no poder de fazer isso para o outro. Independente se o cara é branco, se o cara é negro, se o cara é índio, se o cara é homossexual ou se a mulher é sapatão, escolhas são deles. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Mas é o que está acontecendo. E se vocês acham que isso vai parar por aí, não vai. Deixa eu liberar as armas para vocês verem o que vai acontecer. A coisa não vai melhorar, não vai mudar. Sabe por quê? Porque você que foi lá no Facebook
e fez uma baita de uma campanha para mudança, provocando o outro, você mostrou para mim que você não quer que nunca mude o seu país. Porque a partir do momento em que você provoca o outro ser humano igual a você se torna reflexo de todos os governantes que vão estar lá em cima. O país não muda se o povo não mudar. A coisa não funciona. Se você não muda suas atitudes dentro da tua casa e fora dela, a coisa não vai mudar. Eu já falei 1000 vezes para vocês que a política começa dentro de casa. Entendeu? A política começa dentro de casa. Enquanto você não der o troco certo, se a pessoa te der o troco a mais, você ficar para você e você achar que você é o esperto, isso não é querer um Brasil para mudar, você me desculpa. Se você faz gato de luz, como diz a Sônia Regina, você me desculpa, mas você não quer um Brasil melhor. Você está roubando. Assim como os políticos fazem com você. Entendeu? Enquanto a gente ficar cutucando o outro dentro das redes sociais, isso só mostra para mim que você não quer a mudança, você quer provocação, você quer baderneira, não é mudança que você quer. E xingar a outra pessoa por causa do outro partido, isso só demonstra a sua condição emocional, em que você não sabe respeitar o que o outro escolheu, mas você quer ser respeitado porque você acha que você está certo. E aí a gente quer mudar. A gente está preparado para a mudança. Quer saber? Vai piorar a coisa. Vai piorar muito. Aí vocês vão falar assim, você é negativa? A questão não é de eu ser negativa, a questão são as pessoas que fazem isso o tempo todo. Gente, o voto é secreto. Você não precisa provocar ninguém. Você pode guardar para você. Você não precisa escancarar e achar, e defender, e achar que você está certo. Sabe por quê? Porque na hora que eles estão no poder, é diferente do que a campanha diz. Porque falar é uma coisa e fazer é totalmente diferente. Então, assim, ridículo essa situação de fazerem zombaria com as pessoas que são negras. Os índios estão perdendo terra porque falaram que eles não têm direito. É um absurdo isso, tá? As pessoas que votaram no outro partido, que se põem uma camisa vermelha, estão apanhando na rua. Só que a partir do momento em que essas pessoas estão usando essa situação para fazer isso, e nenhuma atitude é tomada, a coisa vai se tornar mais feia. A gente já está vivendo uma guerra civil e as pessoas não se deram conta. Então, politicamente falando, a gente quer o quê? Um povo morto, né? Porque um se mata com o outro. E quem que ganha nisso? São vocês? Não. É a política. Porque eles vão estar lá andando de helicóptero, de avião, de jatinho, né? Vão almoçar nos melhores restaurantes, vão pôr o melhor paletó, vão ganhar 35 mil nas suas costas, e você tá brigando com o seu próximo, outro ser humano igual a você, por causa de partido idiota. E aí pessoas inocentes estão morrendo. Não, mas não tem nada a ver com o que o político falou. Gente, tem tudo a ver. Porque as pessoas foram incitadas a fazer isso. Olha só, sabe como que se chama isso? Controle da mente. Controle da mente, as pessoas não se deram conta disso. E aí as pessoas vão perguntar, mas você
Que nem falaram pro Caio em um comentário, mas porque você fica em cima do muro, você não fala em que partido você vai votar. Eu me dou o direito de falar ou não o partido que eu vou votar ou não. E, na verdade, está escrito o seguinte, o voto é secreto, o voto é meu, eu não tenho que falar para ninguém. Simplesmente porque eu não quero discutir, entendeu? Porque eu vi muita palhaçada no Facebook. Entendeu? Então, assim, não adianta a gente falar, não, vamos votar nele porque ele é a mudança. Gente, a mudança começa pelo povo, não começa pelo político. Só que o povo brasileiro está fazendo errado. A escolha foi feita, só que as consequências, elas não são escolhidas dessa forma. Então, o que eu vi hoje, nessa reportagem do Mackenzie, que aquele menino, aquele rapaz, ficou zombando daquelas pessoas negras dentro da faculdade do Mackenzie, foi o fim da picada. Porque a pessoa saiu da casa dela para estudar, estava sossegado, tranquilo, não mexeu com ele. Por que a pessoa tem que mexer com a outra pessoa? Qual é o direito que tu acha que tu tem, o poder que tu tem de ficar insultando qualquer pessoa? Porque esse rapaz ainda falou assim, logo, logo a gente vai tirar vocês, né, das ruas. Então, é essa mudança que a gente... Essa guerra entre nós mesmos, o povo brasileiro contra nós mesmos, é isso que a política veio trazer de mudança? É mentira, gente, não é mentira. Não é mentira. Porque se for o seu filho que saiu na rua e alguém mexeu com ele e depois te chamaram, aconteceu alguma coisa, aí tu vai lembrar que você fez uma escolha. E as consequências foram essas. É inadmissível a população achar que porque elegeu um novo presidente, se achar no direito que tem poder de querer zombar do outro, de fazer pouco caso do outro, de querer matar a outra pessoa, pelas diferenças que existem entre nós, porque nós somos todos diferentes, nós não somos iguais. Somos iguais no sentido de que somos humanos, temos 2 pernas, 2 braços, outros não têm, mas somos humanos do mesmo jeito, somos iguais, mas somos diferentes. A partir do momento em que termina o seu direito, começa o do outro. Então, assim, não usem a política como desculpa. Porque a maioria dessas pessoas estão fazendo isso por ódio, por raiva, por escolha própria. Mas foram incitados com essa história de política. Você não gosta dos homossexuais, ok. Você não é obrigado a gostar. Você não é obrigado a gostar e nem aceitar. Mas você é obrigado a respeitar porque ele é um ser humano. Ele fez uma escolha, a escolha é dele. Você não tem nada a ver com a vida do cara. Entende? Só que ele, acima de tudo, ele é um ser humano. Qual é o direito que qualquer pessoa tem de querer bater, de querer matar, porque a gente tem diferenças sexuais, diferença de cor, diferença social. Entendeu? Se é gordo, se é magro, tá certo. Entendeu? Qual que é? E aí a gente fala assim, nós estamos preparados. Nós estamos preparados para a mudança. Desculpa, mas não estamos preparados para a mudança. Pelo que eu vi no Facebook, no Instagram, que ainda é pior, a gente não está preparado para a mudança. E vamos sofrer as consequências disso. Vamos sofrer as consequências disso por uma simples razão. Enquanto a gente não aprender a respeitar
a nós em primeiro lugar e os outros, porque a gente só quer respeito, mas acho que a gente não quer dar respeito para as outras pessoas. E isso é uma nítida no nosso país. Quem tem mais dinheiro manda, né? É um sistema que funciona assim. E a gente está mais interessado, então todo mundo está focado em mudança. Mas qual é a tua parte da mudança que tu tem feito? O que é que você fez hoje, agora, há pouco, quando chegou na tua casa? De bom para alguém? Atitude que tu te deixa nervoso, que tu tem que contar até 10 e falar, não, eu vou respirar, e não dá. A mudança começa na gente primeiro. O povo precisa mudar. Nós vamos ter sempre os políticos que a gente merece, porque nós somos um povo desonestos, nem todos são, tá? Mas a maioria é, por isso que eu tô dizendo. Nós aceitamos tudo, somos influenciáveis, somos o povo mais influenciável do mundo, diferentes dos europeus, por exemplo, porque eles vão lá, eles vão pesquisar, eles vão ver, eles vão estudar se aquilo realmente é bom para eles. Nós não. Fulano falou que vai matar os bandidos, os políticos que roubaram demais, então o que o povo brasileiro faz? Endeusa a pessoa. E aí, tá tão dominado já. Realmente tão dominado. E aí vocês falam para mim, mas agora nós vamos ter uma mudança. Não vamos ter uma mudança. Dessa forma que as pessoas estão agindo, não vamos ter uma mudança. Estão falando que vão tirar até a Folha de São Paulo. A imprensa já está. Oi, Marcinha. Tá me ouvindo aí? Tá sem áudio? Você caiu? Esperando de mudança? Porque a mudança não vai ser da maneira que vocês esperam. Sabe por quê? Porque o povo não muda. Peraí, deixa eu ver aqui. O povo não muda. Voltou meu som? O povo não muda, e aí não tem como mudar a política, gente. Não tem como mudar a política. E aí as pessoas falam, não, vai ser uma coisa melhor. Não vai, gente. Não vai mudar. E eu não tô falando isso para você porque eu tô falando isso é negatividade. Não. Sabe por quê? Porque o povo demonstra isso. E quando tu vê um povo que não quer mudar, não tem como a política mudar. E daqui para frente, por essas escolhas, todo mundo vai pagar um preço. Entendeu? Todo mundo vai pagar um preço. E aí, sabe aquelas pessoas que você provocou dentro do Facebook, porque você falou que era o seu candidato? Ela vai se achar no direito de falar para você, e aí? Você votou nele, eu não votei, eu durmo com a minha consciência tranquila. Entendeu? É aí que tá a merda. Porque a gente não precisava brigar entre nós como pessoa e como povo contra nós mesmos. Porque isso não resolve, isso não muda nada. O povo não muda, politicamente falando, a política não vai mudar. Porque eles têm controle sobre o povo. Porque o povo acha muito engraçadinho, vai lá e vota no Tiririca da vida. Vamos mudar, vamos votar no Alexandre Frota. E nenhum deles vão fazer nada por São Paulo, porque eles dependem dos outros deputados para votar o projeto deles. E aí? Ninguém pensou nisso.
A mudança vai vir e a coisa vai ficar feia. E aí, a culpa vai ser de quem? Do povo. Gente, a gente precisa ter consciência das coisas. Quando eu vim trazer esse tema, eu vim falar justamente porque eu fiquei abismada com as provocações que tem tido em todos os estados de São Paulo. Agora tu imagina as pessoas que podem morrer daqui para frente e a imprensa não vai anunciar, mas isso já está acontecendo. Entendeu? É assim, eu espero que no começo as coisas possam mudar, mas para que isso possa mudar de fato, a população tem que mudar. Ela tem que enxergar algo melhor, mas não é no político, é nela mesma, é no próprio povo. Um povo honesto, você produz políticos honestos, porque ele é obrigado a ser honesto, porque o povo vai cobrar dele. Quando você tem um povo desonesto, que tem um jeitinho brasileiro de burlar as leis, é exatamente o que os políticos fazem hoje em dia com a gente, perdendo todos os direitos que a gente tem, tudo que a gente conquistou há 20, 30 anos atrás, né? Por quê? Porque eles estão fazendo exatamente o jeitinho brasileiro que a população brasileira faz. Então tá na hora. Por que é que tu tem que xingar o cara que não é do mesmo sexo que o teu? Por que é que tu tem que xingar os índios? Por que tu tem que ter ódio dos negros? Não tem razão para isso. Aí tu perde a razão. Perde a razão porque a gente deixou de lutar por algo bom para trazer algo ruim. E isso me irrita profundamente. E tem coisa que a gente não tem mais o que fazer, a mão tá atada. E as pessoas vão continuar sofrendo chacota, vão continuar apanhando, entendeu? Porque o outro se acha no direito de fazer isso com as pessoas. E isso é muito chato. Entendeu? Então tá na hora da gente fazer a mudança interna. A externa, politicamente, não vai acontecer enquanto a população não mudar a mentalidade de querer agredir um ao outro. Entende? De querer agredir um ao outro. Isso é ridículo. O certo era todo mundo se unir para algo melhor para todo mundo. Mas não é isso que vem acontecendo. Porque eu tenho que defender o partido que eu votei e tenho que fazer chacota do outro que não votou. Gente, para com isso. Todo mundo é ser humano. E do mesmo jeito que o outro partido errou, do que o outro fez. E aí? Tudo volta para você. Então é preciso tomar muito cuidado com isso, porque senão a coisa não funciona. Entende? A coisa não funciona e aí é onde a gente acaba fazendo o quê? Nada. Absolutamente nada. Triste? É triste. E a gente quer mudança. Sabe? E aí, eu vou falar para o Marcelo sobre uma coisa que ele sempre tem falado aqui na Rádio Remix. Nós conseguiremos. Ele fala. Então é melhor a gente parar de falar, porque eu acho que a gente não vai conseguir fazer nada. Enquanto a gente não mudar a nossa mentalidade, enquanto a gente não respeitar o próximo, enquanto a gente não enxergar o outro como um irmão, enquanto a gente não ajudar a si mesmo, enquanto a gente não fizer tudo isso, nós não vamos conseguir absolutamente nada. Não vou ser hipócrita de falar que juntos conseguiremos. É mentira.
É você criar uma ilusão para você que não vai funcionar. Essa é a grande verdade. Nós não vamos conseguir desse jeito, não, me desculpa. Mas dessa forma, a gente não vai conseguir. E eu não vim aqui falar, ai, negatividade. Gente, a gente precisa mudar. A gente fala de positividade, a gente fala de coisas boas, a gente vem falando coisas boas aqui, ensino muita coisa para as pessoas, que as pessoas não acreditam naquilo que a gente passa para elas. Porque o subconsciente do ser humano burla ele demais. E nada vai acontecer, e nada vai mudar, enquanto ele não mudar a si mesmo. E aí não adianta falar, nós juntos conseguiremos, não vamos conseguir merda nenhuma. Desculpa falar assim, mas é a realidade. Entendeu? Não vamos conseguir fazer nada. Porque se hoje chegou um ponto de um cara que é filhinho de papai chegar dentro de uma faculdade da Mackenzie e insultar os alunos negros, qual é a mudança que juntos a gente está fazendo? Desculpa, nenhuma. Nenhuma. É pesado isso, né, de falar. Mas é a realidade que a gente vive hoje. Às vezes a gente quer sair dessa realidade, mas às vezes a gente tem que enfrentar de frente o dragão, sabe? E matar um dragão, não é nem leão, mas é um dragão por dia, porque a gente precisa mudar de alguma forma. A gente precisa mudar. E a gente não pode só falar em mudar, a gente tem que fazer as coisas, porque senão a coisa não funciona. E aí é que o bicho pega. A gente pode ter uma guerra? Não, na verdade a gente já tá numa guerra, gente. Pode vir uma outra pior? Pode. Se a gente não fizer nada, vai continuar. E aí de nada vale a pena a gente vir aqui falar, né? E não fazer. A gente pode burlar o sistema de alguma forma? Pode. São as suas escolhas, as suas ações que mudam essas coisas. Uma andorinha não faz verão, mas 100 vai fazer. E é exatamente isso que a gente precisa. A gente não precisa se dividir como povo, a gente tem que se unir como povo. É diferente. Não dá para quebrar. Quando você tem várias varetinhas, uma só tu quebra, mas você junta um monte, é uma dificuldade para quebrar aquilo, que é exatamente o que o povo precisa fazer. Só que a gente não está se unindo, a gente está se matando um ao outro. Desculpa, juntos a gente não vai conseguir desse jeito. Matando um ao outro e agredindo um outro, desrespeitando o outro, juntos a gente não vai conseguir, me desculpa. É ilusão falar isso. E é uma mentira falar isso. E aí não adianta vir falar de espiritualidade também, porque a coisa não funciona. Eduardo, o ser humano evolui, sim, se ele quiser, tá? Mas aquela coisa de você tem o lado bom e o lado mal. Tu vai decidir o que tu vai fazer. Ou tu vai seguir um caminho que, por mais que seja difícil, mas aquele é o melhor, ou você vai escolher o caminho fácil, né? O caminho aberto, ou você vai escolher o caminho estreito. Você não tem outra opção. Só que a maioria das pessoas escolhem um caminho espaçoso. E aí, juntos, aí a gente vem aqui e fala, não, juntos conseguimos, não vamos conseguir, o povo está desunido, estão se matando um o outro, e o outro está achando que, eu sou melhor que a pessoa, porque eu sou da alta sociedade, entendeu? Que eu sou isso, que eu sou aquilo, entendeu? Então, é ridículo isso, gente, é ridículo. Não vem falar para mim que o Brasil vai mudar, porque não vai mudar. Porque a gente, como povo, não muda, a gente não respeita as pessoas.
E aí a gente quer um país melhor. A gente não quer um país melhor, porque a gente é capaz de matar o outro, ao invés de ajudar. Você faz a escolha. Só não escolhe as consequências daquilo do que você escolheu. E aí? E aí tu acha que tu tá pronto pra mudança? Tu acha que tu tá pronto pra mudança? Se você não mudar, não tem como você tá pronto pra mudança. A coisa se torna muito difícil. A gente podia falar, nós conseguiremos, se nós tivéssemos um povo unido de verdade. Que nem aqui no chat a gente é. Vou ser bem sincera para vocês agora. Nem no chat. Eu já tive problema dentro do chat por desunião, por ciúmes, por bobagem dentro do chat. E depois a gente vem aqui e fala, nós juntos nós conseguiremos, não estamos conseguindo. Então a gente tem que parar de falar isso. Porque se nós não somos capazes de se respeitar uns aos outros, nós juntos não vamos conseguir nada, porque nós estamos brigando um com os outros e se matando um com os outros. É balela. Entendeu? Então, a partir de hoje, eu vou pedir para o Marcelo Summer não falar mais isso. Porque isso é uma mentira. Tá? Eu tô falando isso para vocês porque eu comecei a pensar em todas as situações que eu passei com pessoas dentro do chat, tá? Dentro do chat. As pessoas não conseguem ouvir umas outras. Aquilo para mim, sabe assim, ficou gravado na minha mente. A gritaria e os desrespeito, no sentido de não querer ouvir o outro. Por mais que o outro grite, ouve o que o outro tem para falar. Depois tu grita para ele também. Então, é mentira. Juntos nós não vamos conseguir, porque a gente não está fazendo nada do que a gente fala aqui. Porque a gente tem que ficar brigando, a gente tem que ficar discutindo, a gente tem que, sabe, assim, é isso. Porque eu sou o tipo daquela pessoa seguinte, olha, eu fico brava na hora, falo aquilo que eu tenho que falar e acabou. Entendeu? Aí se a pessoa vem me provocar, aí é que o bicho pega. Porque foi o que aconteceu nesses últimos dias aí atrás. E eu não disse em absolutamente nenhum momento que eu estava certa, muito pelo contrário. Porque eu disse que eu sou um ser humano que eu erro com qualquer um. Mas a partir de hoje, essa história de que juntos conseguiremos não vai ter mais na Rádio Remix. Porque isso é uma mentira. Porque as pessoas dentro do chat, vocês que estão me ouvindo aí, tive problema com as pessoas dentro do chat, que não foi assim. A coisa foi muito feia. Entende? Muito feia. Sem necessidade. Então, essa história de falar, nós juntos conseguiremos, mentira. As pessoas não estão querendo se unir, elas estão querendo brigar, se mostrar que uma pode mais e a outra pode menos. Para! É exatamente isso, o reflexo do que a gente vive no nosso país. Mas as pessoas não se dão conta disso. Então vamos parar de achar que juntos a gente vai conseguir alguma coisa. Enquanto a gente não admitir que a gente tem que mudar primeiro e resolver as coisas de um modo em que seja bom para mim e para você, juntos a gente não vai conseguir mudar nada. A gente vai se iludir achando que vai conseguir mudar, mas a gente não muda nossas ações e não muda e acha que tem que ser desse jeito. Sabe quando tu reflete, começa a refletir na tua cabeça e falar assim, juntos o quê? O povo tá se matando. E pior que depois eu fui pensar na situação que eu passei algumas semanas atrás. Juntos conseguiremos o quê, gente, se as pessoas estão desse jeito? Se elas ficam falando mal do outro, se elas vão focar da vida para o outro, se elas só reclamam da vida que ela tem. Aonde é que a gente vai mudar? Onde que juntos vamos conseguir? Desse jeito não vamos conseguir, não. E aí vocês vão falar para mim, nossa, a Márcia tá
Tá negativo. Não, eu tô mais consciente do que negativo. Eu vim colocar alguns patamares para vocês entenderem que é revoltante essas coisas. Entendeu? Olha lá, agora na Paulista é um quebra-quebra. E aí? Vai ser assim todo dia até a posse do novo presidente. E depois isso vai se tornar pior. Então, gente, a gente precisa entender que a mudança começa por nós. A gente precisa tomar alguma atitude, alguma ação. Parar com essa coisa, essa vibe de querer brigar com o outro, sabe? Essa coisa é ridícula, gente. É ridícula isso. E eu escrevi isso no meu Facebook, no meio da campanha política. É horrível. O que eu fiz? Volto a falar. Silenciei as pessoas. Entendeu? Silenciei as pessoas para mim não ver isso aí. São meus amigos. São pessoas que eu gosto, mas eu silenciei. Porque eu não sou obrigada a ficar vendo coisa de político. Incitando o outro à raiva. Eu não gosto disso. E a maioria das pessoas que eu silenciei são pessoas que eu gosto muito. Mas eu respeito a escolha delas. E para mim não ter essa coisa de querer brigar com a pessoa e não sentir raiva e nem ódio, eu fui lá e silenciei a pessoa por 30 dias e acabou a história. Gente, a gente só vai colher aquilo que a gente plantou. E eu tô com medo da Eva Dania começar a nascer. Aliás, já tá nascendo. Mas na hora que ela florescer mais, aí é que o bicho vai pegar. Juntos não vamos... Desse jeito que a gente tem agido, não vamos conseguir nada. A não ser que a gente tenha consciência da nossa escolha que a gente faz todos os dias da nossa vida, que ela seja uma escolha boa para você, para sua família, para o seu amigo e para o seu vizinho. Senão a coisa não funciona. Não funciona. E aí o bicho pega, né? E aí o bicho vai pegar. E aí vocês querem mudança? A mudança não vai vir desse jeito. Se o povo não muda, se o povo não é honesto, se o povo não é focado no que eles desejam, naquilo que eles precisam, nada vai mudar. Tudo vai continuar do mesmo jeito. Porque quem tá lá em cima, a única coisa que ele quer é o poder e o dinheiro, nada mais. O povo para eles não interessa. Aí é que tá o grande problema. Fala, Marcelo. Intolerância, oportunismo, pouco conhecimento, nenhum discernimento, muita propaganda, muita propaganda subliminar e oportunismo daqueles que viram uma forma de, durante todo este período, galgar um acesso ao poder. Muitas vezes nós temos dito aqui, e isso foi objeto de nossos estudos e debates a respeito de um cérebro animalizado. Quando algumas pessoas ouviram da boca de Caio Breno da Silva que o ser humano estaria involuindo, muitas pessoas disseram que Caio era uma pessoa negativa. E é possível que nós estejamos vendo justamente isso.
Na realidade, o que acontece conosco, Márcia, é que nós temos, e nós falamos para um público segmentado. É um segmento de um público. Tu falaste muito bem a respeito de situações ocorridas individualmente nessas 2 últimas semanas. Inclusive com situações que a mim particularmente, me parecem muito pouco refletidas, porque desconheço ou não consigo compreender, e aí depois eu vou te colocar o porquê das minhas palavras, das palavras que eu sempre falei ao final dos nossos hangouts. Não é possível que nós não estendamos aquilo que dizemos para o que fazemos. Não é possível que haja verdade em nós se nós simplesmente negamos aquilo que nós estamos pregando. Isso, para muitas pessoas, soa como pregar moral de cueca. E é uma realidade. Portanto, eu tenho, além de um realismo da minha observação, creio que nós estejamos falando para pessoas que tenham condições de compreender o que este segmento que é a Rádio Remix Exotera, o que ela representa dentro daqueles assuntos todos que nós abordamos aqui diariamente. Com certeza, atos irracionais me remetem diretamente ao cérebro animalizado, ao qual eu chamei reptiliano, na questão do ego e do poder. O que se vê, Márcia, diretamente é exatamente a reprodução daquilo que nós falamos, daquilo que nós estudamos, daquilo que objetivamente nós viemos dizendo todos os dias. Existe um sistema, é um sistema predatório, é um sistema que não privilegia jamais a maioria, e esse sistema consegue se manter diante de situações como nós vimos agora. Por quê? Porque foi um ato oportunista. Muito bem, nós ficamos entre a cruz e a espada num determinado momento? Sim, porque diante de fatos que nós vimos de uma repercussão mundial a respeito de tudo aquilo que foi mostrado durante todos esses anos, com episódios de corrupção infinitos, que não se resumem aos cargos do governo. Isso está institucionalizado pelo país inteiro. O que nós vimos foi apenas uma parcela de uma situação. E tu, Márcia, estás correta quando tu dizes que nós somos, de certa forma, oportunistas. E isso exige de nós uma conduta diferenciada para que nós possamos dizer aquilo que dizemos. Exige de nós coerência, exige de nós observação, exige de nós honestidade e exige de nós a observação muito clara da realidade que nos cerca. Portanto, também não é possível, Márcia, que nós não tenhamos como perspectiva uma esperança de mudança. E é sobre essa que eu me debruço agora neste momento. Eu não falo de uma esperança de mudança política, porque nada politicamente mudou. Eu falo na esperança de uma mudança individual. Individual. E que esta mudança possa prevalecer, pois aí diz que o bom senso é necessário em todas as situações.
o não julgamento precipitado, a intolerância precipitada, a não compreensão precipitada, ou seja, a ansiedade de mudança muitas vezes provoca situações que jamais poderão ser contornadas, onde se perdem vidas, onde há humilhação, onde há o rebaixamento do outro ser humano, das suas condições sociais, por aqueles que em algum momento imaginam-se maiores e melhores. Isto, meus queridos, não é privilégio de ninguém. Isto não é um privilégio de ninguém, e o nosso país é devedor de todos aqueles que aqui viveram desde o seu, entre aspas, descobrimento. Lembremos-nos sempre que aqueles que foram escravizados e para cá trazidos como trabalhadores braçais, somos nós mesmos lá no começo de tudo, quando não éramos nem intelectualmente capazes de exercer um raciocínio. Ali nós éramos os trabalhadores braçais que estávamos sendo subjugados por outras raças. Portanto, o que nos faz melhores? Se não observamos a nós mesmos nessas condições. Naqueles momentos em que recebemos este pequeno conhecimento que hoje estamos tentando desenvolver. É muito triste realmente ver que a involução de um povo está diretamente ligada a todo um sistema engendrado, e esse sistema nós conhecemos, e, portanto, a Márcia tem razão quando ela não admite que entre nós hajam ainda aqueles que estejam egoicamente posicionados. É inadmissível quando nós observamos que pessoas que deveriam ser exemplos por saberem, ou talvez, quem sabe, acreditarem que sabem, são capazes de atos de menor esforço, mas de grande repercussão. O desrespeito não é mais aceito. Certamente que situações ocorreram para que nós chegássemos a esse estágio. Todos nós, aqueles que contribuíram de forma significativamente, dizendo: eu fiz a minha escolha. Mas, portanto, saibamos que todas as escolhas têm consequências, como a Márcia diz. Muitas vezes nos sentimos ofendidos, nos sentimos menosprezados, mas cabe a nós, dentro de tudo isso que experimentamos todos os dias e que aprendemos todos os dias, relevarmos a tais situações e relevarmos para que as pessoas compreendam que esta mudança que todos nós queremos, ela não começa desta forma. Houve sim, Marcinha, para mim, e me reservo a minha opinião neste sentido, um grande protesto, mas ninguém observou o oportunismo por trás de tudo o que aconteceu. De certa forma, se nós temos algo que ainda prevalece, é a nossa humanidade. Porque à medida em que nós perdermos até a nossa humanidade, acho que aí sim, Márcia, eu estarei contigo e dizer que nós não conseguiremos. Mas se nós preservarmos e lutarmos pela nossa humanidade,
é com ela que nós alcançaremos o que juntos pretendemos. Portanto, volto a te dizer, se nós perdermos a nossa humanidade, aí sim nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Mas acredito que todos nós tenhamos capacidade de reflexão sobre tudo o que nos ocorre. Tenho certeza que as tuas palavras refletem a tua indignação. Não sou alheio a isto. Te digo que tenho, por tudo aquilo que tu disseste, um grande respeito, porque vejo que tu tens, acima de tudo, um enorme amor pelo ser humano. E aquilo que tu trouxeste só significa que muitas coisas podem ser perdidas e isso te traz essa grande aflição. Portanto, retorno a dizer a ti que eu sou a favor da nossa humanidade e que nós tenhamos sempre a oportunidade de, em todos os momentos, demonstrar a nossa humanidade a despeito de tantas coisas que estejam ocorrendo. O que ocorre realmente, para mim, em todos os sentidos, significa que as pessoas que não estão dentro daquele contexto de todos os nossos programas, dentro daquilo que nós debatemos aqui, dentro daqueles conhecimentos que nós tentamos traduzir, essas pessoas realmente estão envolvidas pelo sistema e isso realmente é um problema muito grave. Consequências com certeza virão. Mas eu me reservo também aqui, Márcia, o direito de dizer às pessoas que, numa observação apenas superficial, eu hoje estive contigo, conversamos a respeito de algumas coisas e eu vi novamente o que vem acontecendo várias eleições de sempre. Aqueles partidos que estão ao centro, como o PMDB, que governou o Brasil durante milhares de anos, sem ser a sigla do presidente, porque sendo o maior partido de maior bancada dentro do Congresso Nacional, é a isso que as pessoas deveriam se retratar e compreender. Então, viveremos talvez momentos difíceis, mas eu ainda acredito na nossa humanidade, acredito que nós temos sim o poder de modificar as coisas e que individualmente, cada um de nós faz a diferença diante de um enorme contingente de pessoas que, infelizmente, não têm as mesmas condições de compreensão que nós temos. Eu estou aqui passando novamente a palavra para ti. É aquela coisa da gente falar e começar a vigiar onde a gente mora, onde a gente convive, onde a gente trabalha. E agora, daqui em diante, a gente vai redobrar muito mais os cuidados que a gente tem com a nossa vida. Sabe? Então, aquela história de você dormir com o olho aberto e o olho fechado, vai ser bem assim que vai funcionar a coisa. Gente, assim, dizer assim que eu queria trazer uma coisa boa para todo mundo, a gente sempre quer acreditar no ser humano, sabe? Mas o ser humano não acredita nele mesmo, e aí se torna difícil a mudança. A partir do momento que ele não acredita nele, que ele não vai conseguir, o não sempre já está lá na frente, né? Ele tem que lutar para conseguir o sim que ele pode mudar. Mas ele é incapaz de querer fazer isso, entende? E isso se torna mais difícil. A coisa se torna mais difícil. Sabe assim, eu tenho amigos que não têm a mesma condição que eu tenho, que são melhores condições do que eu tenho, e alguns que eu conheci sempre tiveram um ego elevado, sabe?
Mas nem por isso eu deixei de conversar com a pessoa. Alguns hoje não falo, né? Porque a distância mesmo faz a gente fazer esse tipo de coisa. Mas a cor do outro não quer dizer que ele é melhor ou pior que você. Só quer dizer que ele está procurando um lugar para ele. Existe na África do Sul um povo que quando o povo deles faz coisa errada, eu tinha visto isso há muito tempo. Vejo algumas coisas da África do Sul, o exemplo que aquele povo vive. Que eles pegam aquelas pessoas que erraram e levam para o centro da cidade e vão conversar com elas e explicar para elas o tanto de coisa que ela fez de bom. Sabe por quê? Porque eles querem trazer a essência humana, o lado bom dele, aquilo que realmente ele é. E é exatamente isso que o povo brasileiro precisa. Ele não precisa que ele pegue um homossexual, vai lá, coloque na praça e mate a pessoa. A gente está precisando se unir e fazer as pessoas enxergar o que é melhor para todo mundo. E o melhor para todo mundo não é bater nas coisas, nas pessoas. Não é fazer chacota, não é incitar raiva. A melhor coisa que a gente pode fazer é a união. Olha que povo maravilhoso. Eles pegam as pessoas que erraram, que fizeram algo errado dentro da cidade, levam ele no centro e todo o povo vai lá conversar com aquela pessoa. E mostra para ela tudo de bom que ela já fez na vida dela, porque ela não tem necessidade de fazer aquilo. Errar, todo mundo erra. Agora a gente tem que assumir o erro e tentar fazer o certo. E é o que a gente precisa fazer. Sabe? Mais amor, por favor, do que guerra e briga todos os dias da nossa vida. A gente não precisa dessas coisas, gente. O que a gente precisa é de união, né? São um povo que muito sofre, né? Os africanos são um povo que sofre muito, mas dão lições maravilhosas. E é isso que a gente precisa. Parar de julgar uns os outros, achar que nós somos melhores, sendo que a gente não é melhor que o outro. Sabe? A gente não é melhor. Vamos fazer nossas escolhas sim. Vamos bater de frente com o dragão, vamos lá. Olha, eu escolhi isso. Infelizmente eu não escolhi as consequências, mas eu vou ter que de alguma coisa, de alguma maneira agir. Mas eu tenho que assumir aquilo que eu fiz. Isso é um povo. Olha, eu fiz uma coisa, eu fiz uma escolha errada. Mas no que eu puder ajudar para que isso seja remediado, eu vou ajudar, porque não é só eu que estou passando por isso. As outras pessoas que não fizeram a minha escolha também vão sofrer. É desse sentimento que a gente tem que compartilhar. Não é um sentimento de incitar as pessoas. Não é um sentimento de raiva, de ódio, porque o outro é de um partido. Gente, não importa o partido, nós somos povo. Um povo que chora, que dá risada, que sofre tragédias dentro da nossa vida, né? Nós perdemos pessoas todos os dias, entendeu? Ubuntu também é bom, Robson. Também eu lembro que eu já falei de Ubuntu aqui. Mas o medo já tá aí, né? O medo já tá aí. As pessoas, durante a eleição, se mostraram corajosas de falar em quem elas iam votar para incitar o outro. Só que a hora que o bicho pegar, elas não vão ter coragem de fazer a mesma coisa que fizeram durante a campanha eleitoral. Isso é o grande problema. Vamos parar de se incitar um ao outro. Vamos respeitar mais a outra pessoa. Porque a hora que a piripoca piar, vai ser todo mundo junto.
E aí, se tiver essa guerra civil que a gente vê hoje, que a gente está vivendo hoje, a gente juntos não vamos conseguir nada, porque a gente está se matando ao invés de se unir. Então são essas coisas que a gente tem que refletir num contexto todo, sabe? E entender que o mais importante é o ser humano como um todo. Não é o carnaval que é mais importante, não é o feriado que é mais importante, mas é o ser humano. Existem mais de não sei quantas pessoas desempregadas. Eu não vejo nenhuma atitude para que isso mude nesse sistema que a gente vive agora. Sabe por quê? Porque a gente somos egoístas. A gente só quer pensar na gente mesmo. Porque a gente tem família. É claro que vai ter algumas pessoas que vão querer tentar ajudar, porque tem um amigo, porque tem um conhecido, porque tem um compadre, porque tem um amigo que precisa trabalhar. Mas na maioria das vezes, as pessoas que realmente podem dar emprego para as outras pessoas, elas não estão nem aí para você. Porque aquelas que estão no poder é que vão atrás de quem está no poder lá em cima. E isso fica muito difícil. A gente tem que lutar por uma vida melhor. A gente tem que lutar por algo melhor. Vamos ver um outro ser humano como a gente se vê, como nós gostaríamos de ser tratados. Porque senão a coisa não funciona. Somos um país riquíssimo. Riquíssimo em alimento, em água, em dinheiro também. Só que nós somos roubados todos os dias, pagamos impostos absurdos e nós nos calamos. Sabe por quê? Porque tem o carnaval e a gente vai se divertir. Porque tem o Natal e tudo vai passar. Não é legal? Porque a gente não foca naquilo que é necessário pra gente. Então a gente tem que prestar atenção naquilo que realmente é necessário para cada um de nós. Fala, Marcelo Santos, você quer se despedir, falar alguma coisa? Eu sempre quero falar alguma coisa. Então fala. Para falar, a gente paga, eu pago. Paga-se, né? A internet é paga. Mas, Márcia, antes de me despedir, eu preciso contar uma história, que é uma história interessante. Eu, no começo do programa, falei que hoje em Porto Alegre tínhamos um show de Roger Waters, ex-integrante da banda Pink Floyd, mas que também detém alguns direitos dessa banda. E o que eu quero contar é que no domingo, que foi o dia da eleição, eu saí de casa, né, como todos nós, para cumprir este dever cívico obrigatório, que para mim não é democrático, mas enfim. E eu coloquei uma camiseta do Pink Floyd que eu tenho, né? Eu tenho algumas camisetas porque é uma das bandas que eu gosto muito de ouvir e sempre nós, quando tínhamos banda aqui, nós tocávamos e tal, e tentávamos imitá-los. Enfim. Quando cheguei no local de votação, eu votei e estava me dirigindo de volta ao carro, quando eu ouvi uma voz gritando, tá? Dá-lhe Roger Waters. Gente, sinceramente, eu tive que rir. Por quê? Porque eu tô grisalho e com aquela camiseta do Pink Floyd, eu acho que a pessoa deve ter se lembrado de alguma forma, né, do Roger Waters, porque eu tô um pouco cabeludo, né? E aí aconteceu isso, Marcinho. E eu voltei pro carro sorrindo, mas dava gargalhadas, porque realmente a pessoa, né, era um jovem. Mas enfim, foi o que eu passei. Para as pessoas que eu estou lendo aqui, gente, sou fã do Rush de carteirinha, né? E como eu gosto muito de tocar bateria, eu sempre sofri muito. Toda vez que eu ouvia o baterista do Rush no Newport tocando, era um desatino que aquele cara conseguia fazer. Mas enfim, também dou as minhas baquetadas. Mas, Márcia, tudo isso que tu trouxeste, que eu trouxe hoje, com certeza não é algo que possa tirar a nossa esperança e a nossa humanidade. Nós temos isso em nós. Então, nós devemos promover
a humanidade do ser humano. Então, toda vez que talvez nós vejamos incoerências como esta que tu viste hoje, coisas que são intolerantes, que não são possíveis dentro de uma sociedade que se diz uma sociedade moderna, e uma sociedade que é atuante, como a sociedade brasileira é, eu gostaria de lembrar a todos os amigos que todas as situações que nós estamos passando são situações que se repetem todos os anos, de todos esses 60, 70 anos passados. E por que isso, gente? Porque existe uma manutenção do poder. Então, as pessoas que querem a manutenção do poder, elas não querem sequer saber se nós existimos ou não. Para eles, nós somos apenas números e, portanto, sabemos que, em um determinado momento, nós seremos os agentes que vão quebrar esta hegemonia. Eu digo que nós seremos porque, apesar de tudo, Márcia, existem pessoas muito conscientes de quem são, muito conscientes do que querem, e os valores que essas pessoas carregam são valores humanitários. E esta vai continuar sendo a nossa luta pelos valores humanitários que nós carregamos. Para sempre vai ficar conosco o conhecimento que está cada dia mais nos afastando daquele cérebro primitivo que nós ganhamos lá no começo, e nós estamos entrando definitivamente e nos, poderia dizer, tomando consciência de quem realmente somos e do poder que temos de realmente efetivar mudanças. Tu estás com a razão quando tu dizes que nós temos que observar isso todos os dias e todos os dias reafirmarmos a nossa humanidade. Portanto, o que deixo a vocês hoje, meus queridos, a todos os ouvintes da Rádio Remix Exotera, Conexão Galáxia Livre, é que nós estejamos alertas, que nós estejamos atentos e que nós possamos coibir de todas as formas qualquer tipo de intolerância. Somos todos seres humanos e, portanto, é para isso que estamos aqui, é para isso que estamos nesta vida, é para isso que nós viemos, para promovermos uma mudança efetiva, mas que ela comece, como a Marcinha disse, por nós, para que nós façamos reflexões diárias do nosso comportamento e de nossas atitudes, para que assim sejamos espelhos que possamos refletir a realidade do que é um ser humano. Agradecendo a todos que estiveram aqui conosco, muito obrigado àquelas pessoas que estiveram, Jorge, Abel, Maurício. Muito obrigado a ti, Marcinha, por mais essa oportunidade, e que nós sejamos, sim, a diferença em prol da humanidade do ser humano. Uma boa noite a todos, voltaremos amanhã. Eu acho que está na hora da gente pensar um pouquinho, refletir naquilo que a gente está fazendo, fazendo da nossa vida, fazendo do nosso país, do lugar onde a gente vive, do lugar onde a gente mora. A gente precisa de mais consciência e ação, menos briga e matança, porque isso não leva a gente a nada, só leva a gente a se entristecer cada vez mais e cada vez mais ficar triste, né? E daí entrar em guerra entre nossos filhos por aí, que a gente nunca sabe, amanhã ou depois. Então, é isso que a gente quer para essa nova geração? Eu acho que não é isso que a gente quer. Então, a gente tem que começar a pensar de uma maneira em que as coisas possam ser pacificada, mais amorosa, com mais respeito. Obrigado por você que está ouvindo a gente pela rádio remixesotera.com na internet, e para você que está ouvindo a Rádio Remix Exotera Conexão Galáxia Livre, ao vivo para você aqui pelo YouTube. A gente volta amanhã, sempre com algum tema polêmico, como hoje, que eu acho que a gente tem que ficar de olho. Muita paz e tranquilidade para nós, mas que a gente possa refletir e parar de ficar incitando os outros dentro das redes sociais e até na rua. Tem gente querendo bater um no outro, e esse é o fim da picada. Isso não é mudança. Isso é desgraça que vem acontecendo na vida das pessoas e as pessoas não se dão conta.
Valeu pela companhia de vocês. A gente volta amanhã a partir das 9 horas da noite aqui na Rádio Mix Esotérica e Conexão Galáxia Livre. Valeu pela companhia.